na tua vida, na tua mente, no teu coração, vai produzir muitos, muitos, muitos frutos, em nome de Jesus. O tema que nós vamos estudar hoje é a recompensa da fé. E eu queria iniciar esse momento te dizendo que a sua fé vai te trazer recompensa. A sua fé vai trazer resultado e recompensa de Deus sobre a sua vida. O seu esforço em viver por fé vai te recompensar. O teu esforço em crer nas promessas de Deus para a sua vida vai trazer um resultado benéfico, favorável para você e para a sua família. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, dizendo assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador, recompensador dos que o buscam. Então é importante nós termos esse entendimento. Eu queria iniciar falando o que Deus colocou muito no meu coração esses dias, porque essa semana passada e o início dessa semana, até hoje em especial, nós temos atendido muitas pessoas, muitas famílias, temos falado com diversas pessoas, e nós temos uma coisa muito interessante. Nós conhecemos, às vezes, a intimidade de algumas pessoas da igreja, que elas nos abrem, às vezes num gabinete pastoral, às vezes numa conversa, num momento ali que Deus prepara, e as pessoas abrem, às vezes, o seu particular, a sua luta, a sua dificuldade, o seu sonho e o seu projeto. E nós sempre motivamos as pessoas a agirem por fé diante de uma adversidade. Às vezes é uma mãe desesperada, né? Olha, meu filho está envolvido com pessoas erradas, sabe? Eu tenho visto uma complicação no meu relacionamento com meu filho, eu tenho visto um desvio de comportamento com questão de amizades, bebida, droga e algumas coisas que eu percebo que não são como antes. E às vezes você vê o desespero de uma mãe. E aí, quando essas pessoas nos procuram, elas sempre encontram nas nossas vidas, não um conselho humano, né? Sempre um conselho bíblico. Porque, humanamente falando, o que é que nós temos a oferecer para uma mãe, né, que está num desespero com um filho usando droga, né, seja ela por meio líquido, sólido, para aspirar, para injetar, enfim. E qual é a fala que nós temos, senão, para confiar em Deus, para orar, para interceder, para instruir esse filho na palavra, por mais que ele não goste, por mais que ele não aceite, instar nele a palavra, ou seja, nós sempre instruímos as pessoas no caminho da fé. Por quê? Porque nós sabemos que o resultado, quando nós aplicamos fé em meio a uma dificuldade, o resultado é ser essa família beneficiada e recompensada por Deus. Então nós temos vivido essa experiência ao longo da nossa vida ministerial. E eu aprendi e tenho visto isso, né, que tudo que nós semeamos, vem uma recompensa. Tudo que nós agimos por fé ou semeamos com fé, a recompensa vem. Esse texto bíblico que eu li, né, de Hebreus 11:6, diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, é impossível você ser galardoado, é impossível você ser recompensado se você não agir por intermédio da fé. A fé é recompensada. Diga: Deus recompensa a minha fé. Então, o que significa isso? Na verdade, isso é resultado de uma lei espiritual. Nosso ministro Bruno aqui há pouco falou, né, no momento do ofertório, da importância de nós semearmos, e eu senti esse toque a mais de Deus no meu coração. Porque enquanto ele estava falando isso, eu sentia no meu espírito que isso é uma lei espiritual, a lei da sementeira e da ceifa. Ou seja, se eu plantar, eu vou colher. E esse é o princípio bíblico que rege a fé. Esse é o princípio base da fé. Ou seja, eu creio, eu tomo uma decisão, ou seja, eu semeio uma ação, e o resultado, a recompensa daquilo que eu fiz por fé, vem. Então,
Isso é narrado em Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, isso é uma lei espiritual. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, sempre que eu plantar fé, eu vou colher o resultado da minha fé. Aí eu queria falar mais uma vez, dentro do que nós temos experimentado ao longo da nossa jornada, da nossa vida com Deus, quero compartilhar isso com os irmãos e com as irmãs. Quando você impõe ou aplica fé numa situação de saúde, a tua fé, ela é recompensada com a cura. Quando você tem ali uma situação de desajuste, que nós passamos, às vezes, uma esposa dentro de casa com um marido, às vezes não é um marido apenas ímpio, às vezes um marido cristão, que está com uma atitude equivocada, que está com um olhar equivocado, e às vezes ali, aquela senhora, ou o oposto disso também é verdadeiro, né? Um marido que está ali, a mulher com a visão distorcida, gerando dentro de casa uma desarmonia. Então, como que nós lidamos com isso? Ao aplicar a fé, ao aplicar o que a palavra ensina, ao aplicar a orientação bíblica, nós seremos recompensados. Se você quer ter recompensa na sua vida, faça aquilo que a Bíblia te manda fazer, porque viver por fé não é apenas um estilo de vida. É um estilo de vida. Não, é um mandamento bíblico. Viver por fé é um mandamento bíblico. É uma determinação divina. A Bíblia diz assim em Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus, Deus manifesta a sua justiça, Deus se demonstra justo, Deus é eficazmente justo, agindo através da justiça, e esta justiça de Deus, diz a palavra, ela é demonstrada, ela é revelada através do evangelho de fé em fé. Como está escrito, o que foi justificado por Cristo na cruz, viverá por fé. O justo viverá por fé. Então, a Bíblia diz que o meu modo de vida, que agrada a Deus, o modo de vida com o qual eu serei beneficiado é se eu viver por fé. Então, viver por fé é alguém que... Bispo, o que é viver por fé? Eu tenho falado aqui, a fé é a obediência. Obediência é o quê? A palavra. Então, todas as vezes que eu me agarro à palavra, todas as vezes que eu obedeço à palavra, todas as vezes que eu aplico a palavra, eu estou vivendo por fé. Porque a fé, eu já falei isso aqui em outras reuniões, a fé não é um barulho. A fé não é eu ficar saltitando, pulando, gritando, berrando, dizendo eu creio. Não, isso é uma manifestação, até mesmo da própria fé. Mas a fé, o princípio base da fé é a obediência à palavra. Como eu demonstro a minha fé? Através da obediência. A Bíblia fala exatamente isso, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu, ele se torna o pai da fé. Como que ele creu? Desculpem, obedecendo. A Bíblia fala que ele partiu em obediência ao que Deus lhe pediu, sem saber para onde ia. A fé é obediência. Toda a galeria de heróis da fé, onde está lá Noé, um dos heróis da fé, por que Noé é tido como um herói da fé? O que Noé fez de extraordinário para a Bíblia colocar ele na galeria de heróis da fé? Ele obedeceu a Deus, ele construiu uma arca. Então, a fé é obediência. Então, quando eu aplico a palavra, quando eu obedeço a palavra, eu coloco a palavra nas minhas relações, naquilo que eu faço, ou seja, eu vou ser recompensado. Quando Deus falava isso ao meu coração, eu pensei em algo que eu vou falar um pouco sobre isso no domingo, mas eu já queria aqui abrir esse parênteses, porque às vezes você é um comerciante, né, você tem um comércio, você é um empresário, e você precisa aprender a lidar com a sua vida profissional com fé. Você precisa lidar com a sua empresa, não pela lógica, não pela forma racional e humana. Você precisa aplicar os conceitos da fé dentro do seu negócio. Às vezes, para a sua empresa crescer, você vai precisar aplicar o conceito bíblico da fé para que, através da fé, você seja estimulado a crescer, estimulado a avançar, estimulado a fazer algo a mais para que você possa crescer e desenvolver o seu negócio. Então, a fé é uma obediência.
E muitas vezes viver por fé não é uma coisa muito fácil. Viver por fé não é fácil. Por que viver por fé não é fácil? Porque viver por fé exige, muitas vezes, negar a nossa própria vontade. Viver por fé exige de nós, muitas vezes, eu vou falar uma coisa que parece paradoxal daqui a pouquinho, mas você vai entender que não é. Às vezes, viver por fé é algo tão difícil, que nós estamos vendo a situação caótica e nós temos que ignorar o caos e crer no que a Bíblia diz e obedecer a palavra. Olha o que diz sobre isso a palavra do Senhor em Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Ele estava, o que é esperar contra a esperança? É uma situação difícil. Às vezes você vem com um problema que você fala, ele é insolúvel, esse problema eu não tenho como resolver. E às vezes você vem para a igreja esperando que o milagre seja no estalar de dedo. E aí você ouve uma palavra, um conselho da liderança da igreja, um conselho através do altar da igreja. Olha, é difícil, mas não abandone o seu casamento, não abandone essa situação. Olha, eu sei que é difícil, mas fica firme em Deus. Olha, eu sei que a situação é complexa, mas olha, Deus vai honrar a tua fé. Nós estamos entendendo que, olha, a questão é financeira, é difícil, você não tem como honrar os compromissos. Nós entendemos isso, mas a Bíblia diz que se você confiar em Deus, se você plantar, você vai colher. É uma coisa, isso aqui é esperar contra a esperança. Foi exatamente o que Abraão fez, ele esperou contra a esperança. E aí vem o resultado. O ministro Bruno foi muito usado por Deus quando ele disse aqui, olha, às vezes demora. Não é que demora, é que há o tempo da maturação, há o tempo exato da colheita de Deus nas nossas vidas. Mas a recompensa da nossa fé sempre virá. É que, às vezes, para quem está no olho do furacão é muito difícil. Quem está vivendo a luta, quem está no meio da batalha, quem está no meio da guerra, eu sei, eu tenho a consciência que às vezes é difícil. Mas Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Agora, o que é um posicionamento de fé? Que eu quero te dizer, que eu quero te demonstrar biblicamente, melhor dizendo, para você compreender o que é um posicionamento de fé que traz honra. Quando a Bíblia fala, olha, ele esperou contra a esperança. Olha que coisa extraordinária, é o versículo 19. E sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Viver por fé, vai exigir ver, parece uma coisa paradoxal, mas viver por fé vai exigir de você ver a luta, ver a dificuldade, ver o problema e literalmente não viver por vista. Não é louco isso? Viver por fé, muitas vezes vai exigir de você ver que há um caos, ver que realmente está tudo ruindo. Aos olhos humanos você vai ver e vai falar, realmente, olha, está tudo, não há solução humana, visivelmente está tudo destruído. Porém, eu não vou viver por vista, eu não vou viver por aquilo que eu estou vendo. É uma coisa paradoxal. No entanto, isso é o que a fé faz. O que a gente precisa entender é que se nós começarmos a olhar para toda e qualquer situação, pela lógica humana, pela razão humana, nós vamos começar a pirar. Eu conversava com uma pessoa esses dias e achei uma coisa muito interessante. A pessoa estava me relatando uma questão da sua vida profissional, financeira, e a pessoa me disse assim, olha, eu tenho
uma reserva financeira e tal, e aconteceu uma coisa comigo, eu bati o carro. E quando eu bati o carro, eu saí do carro em paz e pensei assim, eu tenho uma reserva financeira. Se a pessoa não pagar, eu conserto o carro. Tudo bem. Eu falei, legal, isso te deu paz, você tem uma reserva financeira, você resolve tudo com dinheiro. Dinheiro resolve tudo. Essa mesma pessoa me cita uma outra situação, só que está acontecendo isso, e uma situação assim, e então, eu disse, resolva com dinheiro. E a pessoa disse, mas o dinheiro não resolve isso. Eu falei, então o dinheiro não te dá segurança. O dinheiro dá segurança para umas coisas, para outras não. Tem coisas que você diz, eu tenho segurança aqui, outras não. É nesse momento que a fé entra. Porque não há fé quando eu bato o carro e eu tenho uma reserva no banco para poder cobrir o que eu... Não precisa de fé para isso. Precisa de ir lá no banco, tira o dinheiro, resolve o problema, toma o prejuízo, depois Deus vai te restituir. Se é dizimista fiel, Deus restitui e acabou. Isso não precisa de fé. A fé é quando algo não há solução humana. A fé é para nós usarmos em situações complexas do dia a dia, da nossa existência. Abraão usa a fé quando ele crê contra a esperança. Sara tem uma idade avançada. Sara tem uma esterilidade, fora a idade avançada, ela é estéril. E aí ele precisa aplicar a fé. Ele não enfraquece. Ele está vendo que não tem jeito, mas os olhos dele não podem enxergar apenas o que os olhos mostram, mas os olhos dele têm que olhar por trás daquela situação, ou seja, ele tira os olhos do problema e coloca os olhos em Deus. Essa é a proposta que eu queria te fazer nessa noite. Começa a tirar os olhos do problema. Começa a tirar os olhos daquilo que você está vivendo e coloca os seus olhos em Deus. Porque às vezes a gente fica muito focado numa situação e a gente esquece que a solução da nossa vida está em Deus. A solução, a recompensa para o seu problema, talvez não seja humana, só pode ser trazida à sua vida de forma divina. Isso necessita o uso da nossa fé. Você consegue entender isso? Deixa eu te mostrar isso na Bíblia para você entender. Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Porventura o fez pelas obras da lei, ou seja, pela nossa ação humana, por aquilo que nós podemos fazer humanamente falando, ou pela pregação da fé? Aí Paulo fala, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então viver por fé em muitos momentos vai exigir de você não olhar mais para o problema. E sabe o que acontece hoje muito na vida da gente? Quando eu estava lendo esse texto aqui, se você puder voltar para mim, quem que está ali? Quem está lá em cima? Gabriel? Gabriel, meu filho. Meu filho, volta para mim Romanos no capítulo 4, versículo de número 19, por favor. São os 3 ou 4 versículos anteriores. Achou? Diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. O que Abraão ensina, o que Paulo fala sobre Abraão? Porque na verdade quem está fazendo a leitura de Abraão não é Abraão, né? Não é Abraão que está falando de si. Quem está falando de Abraão, ou seja, quem interpreta a vida de Abraão é Paulo. Quem faz uma autoanálise, um autoexame da história de Abraão não é Abraão. Não é Abraão falando de si. É uma terceira pessoa, é Paulo, uma segunda pessoa. Ele olha e fala, é o caso de Abraão. Ele cita Abraão. Então, para Paulo citar Abraão, ele faz uma análise de Abraão. E Paulo olha e fala, ele não enfraqueceu na fé. Porque assim, se a gente for analisar, se você ler o contexto de Abraão, você não vai entender isso. Você vê Paulo explicando ao ler sobre Abraão. Então Paulo fala assim, cara, Abraão passou por tudo isso, mas ele não duvidou, ele não enfraqueceu na fé. Sabe o que Paulo está falando? Abraão não olhou para o problema, Abraão olhou para Deus. Então, o X da questão é esse. Sabe quando nós enfraquecemos?
É quando a gente fica todo dia olhando para o problema. E a gente fica, sabe, dourando a pílula, dourando o problema. Todo dia a gente fica olhando para o problema. Eu queria falar uma coisa para você hoje, em nome de Jesus, para de olhar para o problema. Para de olhar todo dia para a situação e usar a tua boca de forma negativa, murmurando para o problema, sabe? Porque isso vai desestimular você, isso vai te enfraquecer na fé. Por que tem gente, bispo, desmotivado, fracassado? Por que tem gente que não está sendo beneficiado, não está sendo recompensado pela fé? Porque a pessoa está vivendo apenas o problema, olhando para o problema. Não é que o problema não exista, não é que o problema não seja real. O problema existe, ele está lá, você vai ter que confrontar, você vai ter que lidar com ele, não olhando para ele, mas olhando para Deus. Buscando em Deus uma resolução para o seu problema. Buscando em Deus uma direção bíblica para você introduzir nesse problema. É como se Deus te desse uma pílula, é como se Deus te desse um antídoto, é como se Deus te desse ali algo que você vai colocar ali e vai resolver o seu problema. É quando uma pessoa precisa de uma solução e ela não tem, e ela apresenta diante de Deus, Deus dá a solução e aquilo é resolvido. Então, Faraó tem um sonho, e aí ele chama os magos, ninguém interpreta o sonho de Faraó. Ele chama todos os seus bruxos, e ninguém é capaz de interpretar o sonho de Faraó. Aí há um homem que está preso, que também não há nenhum tipo de conexão com aquilo, não entende nada daquilo, e humanamente falando não teria interpretação para o sonho. Mas aí quando ele tira o foco do sonho, da preocupação de interpretar o sonho, e ele se volta para Deus, Deus dá revelação e José interpreta o sonho de Faraó. É isso que Deus faz conosco. Quando nós tiramos os olhos do problema, colocamos a nossa fé em Deus, é como se Deus iluminasse a nossa mente, nos desse a direção para tomarmos a decisão que precisa ser tomada para a resolução daquele problema. O que nós precisamos entender é que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres deste mundo. Nós não somos deste mundo. É que, às vezes, a gente acha que a gente vai conseguir resolver tudo na força do nosso braço, na nossa capacidade, você vai se esgotar. Bispo, por que a fé, ela traz recompensa? A fé, ela traz muita recompensa. E por que a fé sempre traz recompensa? Não é porque ela recompensou Abraão, porque a fé remove, por exemplo, a ansiedade. Você está ansioso? Se você colocar fé, ou se você se mover por fé, volto a dizer, deixa eu explicar mais uma vez o que é mover por fé, né? Porque, bispo, o que eu vou aplicar de fé para eu não andar ansioso? Ou seja, veja o que a Bíblia fala a respeito dessa situação que você está vivendo. Isaías 61:9 diz que a tua família seria reconhecida como família bendita. Você está com um problema no casamento, um problema conjugal. Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu pego a Bíblia, eu vou pegar a palavra, e o que eu vou fazer com a palavra? Eu vou dizer assim, olha, eu não vou andar ansioso com essa situação, eu vou buscar direção em Deus, porque está escrito que a minha família seria reconhecida como família bendita, que a minha posteridade seria reconhecida entre as nações, e todos quantos me vissem e vissem a minha família, a reconheceria como família bendita do Senhor. Então, Senhor, eu acredito nessa promessa. Senhor, eu sei que o Senhor pode intervir nessa situação. Senhor, me dá sabedoria se eu sou uma mulher. Eu vou dizer, me dá sabedoria para eu ser a mulher bíblica que é sábia e que edifica o meu lar. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa aplicar os ensinamentos da Tua palavra dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento, dentro da minha conduta, para que eu possa, através da minha conduta santa, santificar o meu lar. E aí você vai ver Deus agir, porque isso é fé. Fé é introduzir um modo de vida bíblico na sua existência. Fé é você participar Deus, ou seja, Deus é participante do seu modo de vida, e aí Deus vai atuar através da tua vida. Isso é viver por fé. Você vai ser recompensado. Olha o que diz Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, olha o antídoto. Bispo, como é que alguém não anda ansioso com uma situação grave que está vivendo, um problema existencial, né, financeiro? Como? Em tudo, porém, o que eu acabei de explicar, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração, pela súplica com ações de graça. Ou seja, o meu modo de vida tem que ser o modo de vida em que a palavra de Deus me orienta e eu vou ser recompensado. Por que que a ansiedade entra? Por que que o medo toma conta? Por que que nós, às vezes, somos acometidos por emoções, por sentimentos que geram em nós um aspecto de ansiedade? Porque nós deixamos de viver por fé e aplicamos a lógica. Amados, vou dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus, se você está cansado, se você está cansada, eu não aguento mais. A Bíblia fala para você fazer o que quando está cansado e sobrecarregado? Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E aí a gente não faz isso. Aí você quer compartilhar o seu problema com o vizinho, você quer compartilhar o problema com um parente, você quer compartilhar o problema com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, com o irmão da igreja, mas você não compartilha com Deus, você não coloca nas mãos de Deus. Ah, bispo, tudo na minha vida agora eu vou pôr nas mãos de Deus? É exatamente isso. A gente tem que aprender a buscar a direção de Deus para as nossas tomadas de decisões. As nossas tomadas de decisões, elas muitas vezes, amados, elas precisam ser pautadas na palavra de Deus. Às vezes uma única ação que você toma fora da palavra pode gerar uma destruição em toda a sua família. Estou falando aqui para vocês, ao longo da minha vida com Deus, eu falo isso com muito orgulho. Ao longo da nossa vida, do meu chamado ministerial, meu, da minha esposa, eu tenho visto isso. Às vezes uma pessoa, às vezes ela deixa de ouvir um conselho bíblico. E a pessoa diz, não é nada disso não. E a pessoa não segue o curso do mundo. Ah, não é bem assim não, eu não concordo com isso. Eu não quero que ninguém concorde comigo, quero que a pessoa entenda o que a Bíblia diz. E aí toma uma decisão, aí chuta o balde, joga tudo para cima. Só que um dia a fatura chega. Um dia a conta chega. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. Às vezes num momento de ímpeto, um momento de falta de lucidez, a gente pode até tomar uma decisão equivocada, mas é necessário que a gente se volte para aquilo que Deus nos orientou. Se a gente pegar um caso de um profeta, Jonas fez isso, Um momento equivocado, Deus mandou fazer, eu não vou fazer como Deus mandou. Pô, ele passa por uma complicação toda, quase morre, põe um monte de coisa a perder, de repente ele recobra o juízo e ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas não precisava passar por tudo aquilo. Às vezes nós passamos por algumas coisas, não é porque Deus está nos provando, não é porque Deus nos esqueceu, é porque nós estamos deixando de viver por fé, nós estamos deixando de aplicar a palavra de Deus. Às vezes a gente está fraco, não é que a gente está fraco porque tem problema. Escuta uma coisa que eu vou te falar, guarda isso para o resto da tua vida. Se você entender isso, você não precisa de mais nada hoje. Se você entender só isso, você não precisa de mais nada. Problema não enfraquece ninguém, luta não enfraquece ninguém. Não existe luta capaz de enfraquecer você. Você pode ter entrado aqui hoje, bispo, eu estou comendo o pão que o diabo amassou, pisou e cuspiu. Isso não é nada para desanimar você. Você vê um exemplo, Jó comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Ele perde a família, ele perde os bens, ele perde a saúde, ele perde tudo. A mulher diz, amaldiçoa a Deus e morre. Ele diz, não, eu vim nu eu vou voltar. Tá fácil, não tá. Mas você veja, às vezes as pessoas passam por lutas terríveis, mas não desanimaram na fé. Por que não desanimaram? Por que não desistiram? Porque uma luta, ela não pode paralisar um filho de Deus. Você sabia que a luta ela é algo tão magnífico, que ela é usada por Deus para nós testemunharmos o feito dele nas nossas vidas? O salmista fala, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi bom, porque eu aprendi os seus decretos, eu aprendi muita coisa passando pela luta. Então, não se engane você que está aqui pela internet, você que está aqui, talvez passando por um problema, minha vida está acabando, eu não aguento mais, é o maior sofrimento do mundo, eu não aguento, eu tenho vontade de morrer. Mas para com isso. Problema não pode ser
um antídoto desestimulante para nós cristãos. Eu estou desestimulado porque é muita pancada na minha vida. Pancada na tua vida não pode desestimular você. O que você precisa, ao enfrentar as pancadas da vida, é bater nas pancadas da vida com a tua fé. Não é viver apanhando da vida, mas é bater, é contra-atacar com a fé. Nós temos que contra-atacar o problema que se levanta contra nós. Davi fala para si: olha, por que está triste, ó minha alma? Por que você está agitada dentro de mim? Por que você está triste? Isto é fé. É você se questionar: peraí, por que eu vou ficar aqui prostrado, sabe, achando que minha vida é uma desgraça, achando que Deus me abandonou, quando na verdade a Bíblia manda eu, como um justificado por Cristo, viver por fé. Eu vou me levantar, e eu vou viver por fé, e eu vou ser recompensado. Eu queria dizer para você, se alguém está aqui hoje, ou pela internet, o Espírito Santo falou muito isso ao meu coração, pensando em desistir, cabisbaixo, se sentindo derrotado, fracassado, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como empresário, como comerciante, não sei. O Espírito Santo falou isso ao meu coração para eu dizer à igreja hoje. Você está se sentindo desestimulado, sabe, achando que tua vida chegou ao fim? Para com isso, levanta a tua cabeça, sabe, toma um banho, levanta a tua cabeça, come, porque grande é a obra que o Senhor tem para a tua vida. Há um caminho para ser percorrido, há um caminho, há uma jornada longa, extensa. Nós não podemos parar a nossa vida por causa de luta, de dificuldade, por problema. Você não pode se sentir desestimulado porque alguma coisa se levantou contra a sua vida. Só assim, versículo 7, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha o que ela faz: guarda o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A fé tem o antídoto de nos acalmar. Diga: a fé acalma a minha alma. Olha que bonito, parece uma poesia. A fé acalma o nosso coração. A fé acalma a nossa alma. A fé nos faz olhar para a situação e entender que há um Deus que vai dar uma solução para aquilo. Há um Deus que vai te instruir através do Espírito Santo, que vai te recompensar. Então, a nossa fé traz recompensa. Sabe uma coisa que eu ouvi de Deus ontem à noite? Eu estava em casa estudando, e eu ouvi isso de Deus, eu fiquei muito, muito feliz, porque o Senhor falou ao meu coração dizendo assim: olha, a tua fé vai recompensar outras pessoas. A tua fé vai recompensar outras pessoas. E quando Deus falou isso comigo, eu estendi isso, e quero estender isso à sua vida. Você sabe que a minha fé vai estimular outras pessoas a viver por fé. A minha fé vai estimular as pessoas que estão perto de mim. Você pai, você mãe, você marido, você esposa, a tua fé vai estimular as pessoas que estão próximas de você. Se os teus filhos verem que você é um homem de fé, isso vai estimular a sua família a viver por fé. Agora, se a sua família vê você: minha vida é uma droga, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não aguento mais isso, sabe o que vai acontecer? A sua família vai definhar. O Senhor falava isso ao meu coração. Sabe por quê? Veja só, eu sou um pastor, pastor da minha casa, pastor da minha família. Você imagina se eu chegasse na minha casa e falasse: eu estou desestimulado com o negócio de igreja. Uma hora dessa eu vou-me embora de tudo. Eu tenho 3 filhos, um já não mora mais comigo. Você imagina os 2 pequenos ouvindo isso, e se o outro, que hoje é casado, tivesse ouvido isso a vida inteira, eu falando assim: eu não aguento mais igreja, é só luta, eu vou largar tudo, eu vou embora. Os meus filhos, ao completarem 18 anos, sabe o que eles iam fazer? Cair no mundo, e não iam querer saber de igreja. Porque eles iam dizer: olha, do sofrimento do meu pai, eu quero lá viver, I'm not dog, não, eu não sou cachorro não, para viver sofrendo assim, eu não quero isso para a minha vida não. Agora, se os meus filhos verem na minha vida fé, estímulo, eu vou estimular eles a não se curvarem diante dos problemas, diante das lutas e das dificuldades.
Você precisa estimular a tua família, não apenas com as suas palavras, mas com as suas ações. As pessoas têm que ver em você essa força. Ah, bicho, mas eu não tenho força para nada. Mentira de Satanás. Você tem sim. Você tem sim. Olha o que diz Gálatas 5,4. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José está lá, está os irmãos de José, e José se revela quem ele é. Os irmãos começam a dizer, meu Deus do céu, nós vendemos José, José agora é o pão calho, ele é a 7ª bolacha do pacote, meu Deus, e agora? E José fala, nada de tristeza aqui, nada de tristeza aqui. Foi Deus que mandou, eu vim na frente, e vida que segue, busca tudo, busca a mucofaia de vocês, traz o pai, traz a mãe, traz todo mundo, porque o que Deus tem para nós, teve 2 anos de fome, e vai vir mais 5, sem chororô, vamos embora que tem coisa para nós fazer. Entre outras palavras, foi isso que José falou. Você não tem que ficar, ai minha vida, ai minha dificuldade, ai meu problema. Amado, você não vai ser recompensado. A sua fé é recompensada, a sua família é recompensada quando elas encontram fé em você. A fé traz recompensa. A tua fé vai recompensar a tua família. Você consegue entender isso pelo Espírito Santo de Deus? Você, mulher de Deus, seja uma, estimuladora dentro do teu lar. Seja, o marido chega lá, minha mãe, meu Deus do céu, meu dia hoje foi... Você vai dizer, ei, pode parar. Sem chororô, vem cá meu marido, vem cá. Deita aqui, vem cá. Dá esse pezinho aqui, deixa eu massagear ele, e vai lá. Deixa eu falar um negócio para você. Deus é com você. Você é um homem de Deus, você é um homem trabalhador, você é um homem abençoado, não está fácil, mas Deus vai honrar a nossa fé. É isso que você precisa. O oposto também. É assim que nós temos que agir. A gente tem que agir desestimulando, enfraquecendo, desencorajando. Não. Quem é que vai encorajar a tua família? Quem vai encorajar seus filhos? Quem vai encorajar seus pais? É você. É você que tem que encorajar a sua família. Aquele dia que seu marido chega meio para baixo, você tem que encorajar ele na palavra. A nossa família é beneficiada. Todos são beneficiados quando nós ou alguém dentro de casa age por fé. Ao agir por fé, nós estamos abençoando as nossas gerações. Hebreus 11:7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, aleluia, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, os patriarcas. Noé, o que ele fez? Foi instruído por Deus, ele agiu por fé, ele trouxe bênção para a sua casa. Eu quero te perguntar, o que você quer trazer para a tua casa? O que você quer trazer para o teu comércio? O que você quer trazer para a tua vida profissional? O que você quer trazer para o teu ministério? O que você quer trazer para a tua vida? O que você quer trazer? O que você quer trazer? Isso é importante você entender isso. O que eu quero trazer para a minha vida? A imagem de um sofredor? Para que as pessoas tenham pena de mim? A imagem de alguém que está desestimulado, tenham pena de mim, sabe, porque a minha vida é muita luta. Um general, estou falando dos tempos bíblicos, o seu corpo era todo marcado. Muitas vezes, áreas do corpo dilacerada, faltando pedaço de carne, porque em batalha, muitas vezes, eles eram moídos. Mas quando eles chegavam no meio da congregação, eles não chegavam se vitimizando, eles levantavam a cabeça e diziam, nós vencemos mais uma guerra. Essa é a nossa postura. Eu fiquei impressionado com um vídeo
de um rapaz essa semana, que eu recebi. Ele estava num jogo de basquete, e num momento muito decisivo, ele lança a bola e a bola cai para fora. E ele vem de cabeça baixa, um amigo dele desse tamaninho, bota a mão no queixo dele e faz assim, levanta, e passa para ele e fala, levanta essa cabeça, cara, vambora, levanta a cabeça. Você tem que levantar a cabeça. Por que a gente vai abaixar a cabeça? Você só vai abaixar a sua cabeça, meu amado, minha amada, no dia que o teu corpo repousar debaixo da terra. Enquanto você estiver aqui, levanta a tua cabeça, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te capacita. A guerra não acabou. A peleja ainda é muito grande. Tem muita guerra para a gente lutar, tem muito reino para a gente conquistar, tem muitas coisas para nós avançarmos. Deus quer você aqui lutando. Deus te quer aqui lutando as batalhas que Ele tem para mim e para você lutarmos. Não é para nós ficarmos achando que a minha vida acabou. Mas como que eu encontro? Sabe como eu me estimulo? Boa pergunta. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, onde você se alimenta? Entre aquilo que eu falei domingo. Onde você se alimenta? Onde você alimenta a sua fé? O que te estimula? Porque eu vou te dizer uma coisa para nós encerrarmos. 2 pontos que eu preciso tratar para nós encerrarmos. Não tem ser humano na face da terra que vai ser estimulado ouvindo palavra de derrota. O que você ouve? Define que vida você vai ter. Se por fé, cabeça erguida, ou de cabeça baixa, desestimulado. O que você ouve? Essa é a pergunta. Porque se todo dia eu for ficar ouvindo a opinião pública, a opinião de quem não vive por fé, se eu ficar ouvindo o que eu não devo ouvir, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou definhar. A minha pergunta é: o que você está ouvindo? Porque a pregação vai estimular você. A palavra de Deus vai estimular você. Ah, bispo, mas não é fácil. Mas Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Entende? Bom ânimo, vai ter que ter. Aí eu não quero. Eu só quero uma vida cor-de-rosa. Isso não existe. Aqui não existe. Não, mas eu quero uma vida, sabe? Quero uma rede preguiçosa para deitar. Isso não existe. Isso é gostoso. 1, 2 dias. Fica uma semana sem fazer nada. Legal, fica 2. Veio a pandemia, tivemos que ficar em casa. A gente surtou, ficou doente. Teve gente que ficou com depressão. Porque não podia fazer nada. Isso é gostoso uma semaninha. Você vai para um resort, vai para um lugar. É uma delícia. Fica 10, 15, 20 dias, sei lá. Passou disso. O lugar já te irrita. Você quer fazer alguma coisa. Teu corpo pede. O corpo é feito para movimento. O corpo. Tem um vídeo que rola aí na internet. O senhor, 2 pessoas chegam no fim da vida. Um, estimula, pedala, vai para a academia. Está lá o velhinho, todo inteiro, todo durinho. O outro, numa cama de hospital. É uma analogia com a mesma pessoa. Não faz nada, o corpo tem que ficar em movimento. A minha pergunta é: onde você se alimenta? Aonde você vai para ouvir? Aonde você tem ido se alimentar? A outra pergunta é: do que você se alimenta? Porque a fé vem por ouvir. E eu vou falar uma coisa para você: nem sempre a fé vai nos recompensar como a gente acha. Sabia que às vezes a sua fé vai afastar pessoas de você? Sabia que às vezes a tua fé vai te trazer, às vezes, injustiças? Olha, mas eu falo isso de verdade. Às vezes você vai ser injustiçado por conta da sua fé. Porque não pensa porque você vive por fé, que todo mundo vai te amar. Fulano vive por fé. Tem gente que vai te odiar porque você é crente. E não tem problema. Tem gente que vai te prejudicar porque você é crente. E não tem problema. Porque Deus vai te recompensar. Você acha que às vezes que a gente vive por fé, que a nossa vida vai ser uma maravilha? Amado, quem mais vive por fé, mais é perseguido nesse país. Quanto mais a gente seguir a palavra... Bispo, sabe que ninguém me incomoda? Ui, meu Deus, toma cuidado. Ninguém te incomoda? Porque se a gente achar que a gente vai viver nesse mundo
E a gente não vai incomodar ninguém? Ah, desculpa, é impossível. Porque a gente confronta. A minha fé confronta a incredulidade do outro. A minha força incomoda outras pessoas. Só para você entender como às vezes a recompensa da fé não é como nós imaginamos. Hebreus 11:35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Vejam de que forma. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Homens que disseram, não, eu prefiro morrer, porque eu sei que a minha ressurreição, o meu lugar no céu é muito maior do que o meu lugar na terra. A minha nobreza em Cristo é muito maior do que a minha nobreza nessa terra. Outros, por sua vez, veja essa brincadeira. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens de fé, como eu e você. É que a gente acha que evangelho é só colher, né? Coisa boa. A nossa fé confronta as pessoas, amados. Às vezes você vê homens de Deus na Bíblia Sagrada, sofreram a beça. Às vezes a gente vê, hoje, nos tempos de hoje, a gente sofre a beça. Só Deus sabe o que cada um de nós passamos em casa, é ou não é verdade? Só Deus e você sabe. Às vezes você chega aqui na igreja, sorrisão largo, não é hipocrisia não, isso é fé. Você chega aqui igual a mulher samaritana, o filho morto e o aprendiz diz, como é que está lá teu filho? Está tudo bem, tudo em perfeita vitória. Me põe diante do profeta que eu quero falar com ele. Está tudo em perfeita vitória e harmonia, está tudo bem. O filho tinha morrido, o desespero, ela vai procurar ajuda. Como é que a senhora está? Tudo bem. Quantas a pessoa entra na porta da igreja aqui, sorrisão largo, abençoado, abençoada, só Deus sabe como é que está a tua vida. Só Deus sabe como é que está teu casamento. Só Deus sabe o que tem na despensa da tua casa. Só Deus sabe como é que você vai passar mais um dia. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre você? Sobre mim? Quando nós somos estas pessoas, porque nos posicionamos na fé, as pessoas podem rir de nós. Eu sei que tem pessoas que riem de nós. Eu sei que tem pessoas que riem de mim. Eu sei que tem pessoas que riem. Mas sabe o que a Bíblia diz? Homens, 38, põe para mim, Gabrielzinho, por favor. Homens e mulheres, obviamente. Estamos falando da Bíblia judaica, sempre o homem na primeira pessoa, representando, simbolizando a família, a autoridade. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Muitos desses homens aqui, que sofreram a beça através da fé, não viram nem se concretizar a morte, a ressurreição de Jesus e o que Ele nos trouxe. Passaram por escárnios, prisões. Às vezes, por causa da nossa fé, a gente é perseguido, mas Deus vai nos recompensar. Não é fácil ser cristão. Ser cristão não é uma coisa, eu sou crente, eu não incomodo ninguém. Pois eu vou te dizer que por você ser crente, você vai incomodar um monte de gente. Por causa da tua fé, você vai incomodar um monte de gente. Por causa da tua fé, um monte de gente vai se incomodar com você. Só que há um galardão diante de Deus, Deus o recompensa. Eu queria falar uma coisa para você e encerrar falando isso.
Não abaixa a tua cabeça diante do problema, não. Não deixa o problema curvar você, não. Não deixa o problema falar que você é fracassado, que você é derrotado. Às vezes dá vontade de nós nos desprezarmos a nós. Eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim. Às vezes as pessoas fazem coisas contra você, sabe? Você está passando por um monte de coisa. E eu queria encerrar dizendo para você o seguinte: não importa o que você tem passado, se você agir por fé, Deus vai te recompensar. Da fraqueza, você vai tirar força. Quando você for fraco, você vai ser forte. Quando você não aguentar e desmaiar, o Senhor te levanta, te coloca de pé. Vai ter dia que você não vai ter força para levantar da cama. Vai ter dia que você não vai ter vontade de levantar da cama. Aí você vai dizer: Senhor, há uma grande nuvem de testemunha. Me levanta daqui, me tira daqui, me coloca de pé. Senhor, me dá o teu melhor sorriso hoje. Senhor, me dá o melhor hoje. Senhor, me dá coragem hoje para agir, porque eu não estou tendo coragem. Senhor, me dá coragem, eu vou falar isso domingo. Me dá coragem para tomar essa decisão que eu não estou tendo coragem. Me dá coragem para eu poder fazer o que eu não estou tendo coragem para fazer através da fé. Mas não se entregue. Não é arrogância. Não abaixe a sua cabeça para o problema. Isso não é arrogância. Não abaixe a sua cabeça. Não abaixe a sua cabeça. Não abaixe a sua cabeça. Você precisa aprender a não abaixar a sua cabeça. Jesus estava numa cruz, ele não abaixou a cabeça. Ele ficou ali olhando, cansado, moído, morrendo. E ele ficou ali, crendo que aquilo que Deus tinha se concretizaria através da sua vida. Ele não abaixou a cabeça. Não abaixe a sua cabeça para o problema que você está vivendo. Não abaixe. Não abaixe a sua cabeça para essa luta. Não abaixe. Bispo, eu não tenho como resolver esse problema. Ok, não abaixe a sua cabeça. Confie em Deus. Se tudo desmoronar, Deus vai pegar os cacos, Ele é especialista em transformar ossos secos em vida novamente. Ele pode. Se arrebentar com tudo, deixa arrebentar tudo, que Deus reconstrói. Deus pega um vale de ossos secos e transforma num exército numeroso e poderoso nessa terra. Você pode perder tudo, humanamente falando. Mas uma coisa você não vai perder, que é o Espírito de Deus que está em você e a fé que te mantém salvo e que vai te levar até a eternidade. Aí você vai pegar essa fé, e não há como você perder, e você vai ativar essa fé com a palavra, e você não vai abaixar a tua cabeça, você vai se levantar e vai dizer: Senhor, eu estou fraco na carne, mas eu não sou deste mundo, eu não sou desta terra, o meu espírito é forte, o meu espírito está pronto, o espírito está preparado, me levanta! E Deus vai te colocar de pé. Se soprar Satanás no teu ouvido, desejo de morte, você vai dizer: reda-te, Satanás, porque o meu corpo já está morto ao pecado e vivo para Deus. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Isso é viver por fé. Isso é viver por fé. Eu encerro com Romanos 5,17, que diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, esse sou eu e você, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão através, por meio de Jesus Cristo, de um só, a saber, Jesus Cristo. O que vai fazer você reinar é Jesus. O que vai te colocar de pé é Jesus. O que me coloca de pé todos os dias, o que te coloca de pé todos os dias, sabe quem é? Jesus. Ele vai te colocar de pé. Quando você não tiver vontade nem de comer, sabe o que Ele vai fazer? Vai mandar um corvo, vai mandar um anjo,
mas para te pôr de pé, porque Ele não te quer prostrado. Deus não quer você caído. Você vai levantar a tua cabeça, você vai sair daqui hoje de cabeça erguida. Quando alguém disser, lá vai um derrotado, você vai dizer para os homens ou para Deus? Quando alguém disser, você vai ver, você vai perder tudo, eu vou arrebentar com a tua vida, você vai dizer, arreda-te, Satanás, porque maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo. Quando alguém aplaudir a tua queda, você vai dizer, o cair é do homem, mas o reerguer é de Deus. Senhor, me toma pela tua mão e me levanta, me tira daqui. Deus vai te tirar do buraco, Deus vai te tirar da cova, Deus vai te tirar de onde precisar te tirar. Você não vai ficar prostrado. A recompensa da fé, gente. Deus recompensa a nossa fé. Deus recompensa a nossa fé. Deus vai recompensar. Sabe, no final de tudo, você vai ver que Deus vai te recompensar. Nos momentos mais árduos da minha vida, eu criei, eu acreditei, Deus recompensou a minha fé. Eu posso dar testemunho dos momentos mais difíceis que eu enfrentei na minha vida. Eu acreditei, eu confiei e Deus me colocou de pé. E vai ser sempre assim. E não sei por quantos mais momentos na minha vida, e eu não tenho medo de nenhum deles, eu vou precisar de novo da mão de Deus. E sabe de uma coisa? Eu sei que eu posso contar com Ele. Eu sei que muitas vezes eu ainda creio que Deus tem muita coisa para fazer através da minha vida, eu acredito assim. Eu sei que vai ser batalha atrás de batalha. Mas uma coisa que eu vou te dizer aqui, guarda isso, porque se um dia isso não acontecer, você pode jogar na minha cara. Você nunca vai me ver de cabeça baixa. Você nunca vai me ver de cabeça baixa. Não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque o Deus que está na minha vida é maior do que o que está nesse mundo. Satanás pode tentar o que ele quiser, mas você não vai baixar a tua cabeça. Bispo, eu estou aqui hoje envergonhado, eu estou aqui humilhado, rebentaram com tudo, estou com tudo rebentado, ok? Mas você não vai baixar a tua cabeça. Você vai entregar o teu caminho ao Senhor, você vai confiar nele, e Deus vai refazer a tua estrada. Deus vai abrir um caminho no deserto. Deus vai colocar um rio no meio desse seco, desse ermo. Deus vai fazer isso, gente. Estou aqui te dizendo em nome de Jesus, nessa quarta-feira. Estou aqui te dizendo em nome de Jesus. Deus não desampara. Deus não deixa de honrar quem vive por fé. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Todos que viveram por fé foram recompensados. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, não. É Deus. Talvez alguém que está hoje aí, devia estar aqui e disse, não vou para a igreja hoje porque eu estou desestimulado. Essa palavra é para você. Que talvez hoje não teve nem força de sair da tua casa. Talvez você que mora aqui, ó, uma, duas, três, quatro, 5 ruas para trás. Você não tem nem vontade de ir para a igreja hoje. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Para você entender que o que define o teu fracasso e o teu sucesso não é a luta ou a bonança. O que define o teu fracasso e o teu sucesso é você não se curvar aos problemas, ao mundo e reagir sempre com fé. Reage com fé. Que Deus te recompensará. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém. Amém e amém. Deus vai recompensar a sua fé. Amados, Deus vai recompensar. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que o Senhor recompensa a nossa fé. Eu sei que a fé, ela sempre foi recompensada. Desde os primórdios da criação. Desde que a fé foi introduzida, desde que o Senhor nos ensina por intermédio de Abraão, desde que o Senhor nos narra na sua palavra a ação de Noé, desde que o pecado foi introduzido no mundo, o Senhor nos mostra que a fé não nos deixa prostrados.
A fé não nos deixa caído. E eu peço hoje que a tua fé comece a erguer. A tua fé, dom, Pai, que habita em nós, comece a erguer as pessoas que estão se sentindo fracas e desencorajadas por conta de um problema. Talvez alguém que esteja aqui hoje, Pai, ou pela internet, que diga: louvado seja Deus, porque eu não estou enfrentando mais o problema, eu venci. A tua fé te fez vencer. Esta é a recompensa. Esta é a recompensa da tua fé. Mas há também aqueles que ainda estão no processo. Senhor, nós não vamos ouvir qualquer palavra. Nós não vamos ouvir uma palavra de desestímulo. Nós não vamos ouvir uma palavra que gera morte. Mas nós vamos ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nos faz seguir e que não nos deixa desistir. Senhor, levanta hoje os caídos. Eu te peço, Pai, hoje coloca de pé os abatidos, pessoas que estavam se sentindo como um nada, pessoas que pensaram até na própria morte, pessoas que estavam, Deus, desiludidos. Eu te peço hoje em nome de Jesus, Pai, levanta essas pessoas, coloca essas pessoas de pé, para que elas possam avançar, para que elas possam prosseguir, para que elas possam vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, erga suas mãos aos céus e repita comigo: Senhor Jesus, eu sairei daqui hoje para viver por fé. Pai, que eu possa guardar a tua palavra na minha mente e no meu coração, pois assim viverei por fé e serei recompensado, em nome de Jesus. Eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conduza você e sua família num restante de semana por fé, vitorioso, em nome de Jesus. Amém.